Eu quero começar esse vídeo aqui fazendo uma afirmação para você palmeirense. 2025, sem sombra de dúvidas, é o ano mais vexatório, patético da história do Palmeiras. Sabe por quê? Porque o Palmeiras gastou 700 milhões em contratação. 700 milhões, tá? E eles não ganharam absolutamente nada e apresentaram um futebol de um time de meio de tabela do Campeonato Brasileiro o jogo inteiro, o ano inteiro, a temporada inteira, tá? Se você está chegando aqui ao canal MJ Viverde, seja bem-vindo, eu sou o MJ. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like, me ajuda bastante, fazer o canal continuar crescendo, beleza? E gente, essa aqui é a real, tá? Essa afirmação que eu faço pra vocês, eu não tô exagerando não, tá? Eu não tô exagerando. É o ano mais vexatório da história do Palmeiras, é uma temporada melancólica. Filme de terror, roteiro de filme de terror, essa temporada do Palmeiras. Por quê? É só vocês pegarem, só vocês analisarem o que foi a temporada de 2025 do Palmeiras. O Palmeiras gastou 700 milhões em contratações e terminou o ano em branco. Não venceu absolutamente nada, nem um mísero campeonato paulista. O Corinthians, o grande rival do Palmeiras, o Corinthians está numa crise institucional, gente. O Corinthians aparece em página policial, presidente lá que sofreu impeachment, uma crise financeira sem precedentes do Corinthians, né? Acho que mais de 2 bilhões e meio de dívida. O Corinthians tem uma dívida lá impagável. O Corinthians vive uma crise histórica, sem precedentes. É o pior momento da história do Corinthians, como instituição, como clube. Nem quando o Corinthians ficou 23 anos sem vencer, lá nos anos 50, 60, foi tão ruim quanto agora. O Corinthians está vivendo uma crise sem precedentes. Sofre transfer ban, né? O tempo todo tem uma notícia ruim do Corinthians acontecendo e não tem nenhuma perspectiva de mudança lá pro Corinthians. Mesmo assim, o Corinthians, com um treinador fraco, como o Ramon lá, foi campeão paulista em cima do Abel, do time do Abel. O Corinthians teve capacidade, com todos esses problemas, de ser campeão paulista em cima do Abel. Olha como já começou o ano de 2025. O Palmeiras, ele fez ele perdeu o jogo no Allianz Parque, né? Na realidade, eu vou falar pra vocês, o Palmeiras talvez não passaria nem do São Paulo, tá? De outro rival em crise que é o São Paulo, tá? Olha o ano horroroso do São Paulo, tá? O Palmeiras talvez não passaria nem do São Paulo se não fosse aquele pênalti totalmente polêmico que deram lá na semifinal do Paulista. Então ele já passou do São Paulo daquele jeito, né? Porque o Palmeiras não fez um bom jogo contra o São Paulo. Eu lembro muito bem, só vocês lembrarem desse jogo. Tava tendo dificuldades nesse jogo. O São Paulo estava com dificuldades o Palmeiras, na realidade, estava com dificuldades nesse jogo contra o São Paulo. Passou daquele jeito. E aí na final, o Corinthians ganhou sem fazer esforço. O Corinthians ganhou fácil do Palmeiras, fácil. Ganhou dentro do Allianz e empatou em Itaquera, fácil. O Palmeiras não criou nenhuma resistência para o Corinthians. O Corinthians ganhou a final fácil, foi uma final fácil para o Corinthians. Mesmo com todos aqueles problemas. Aí o Palmeiras foi lá, começou o Campeonato Brasileiro, né? Não, sem falar que, pera lá, né? Vamos analisar o contexto dessa final, né? O Palmeiras tirou o Corinthians da fila. Isso tem que ser levado em consideração. O Palmeiras tirou o Corinthians de uma fila de 6 anos sem título. O Corinthians saiu da fila em cima do Palmeiras, tá? Ó que maravilha. O Palmeiras ressuscitou o Corinthians. Aí, no Campeonato Brasileiro, eles começaram ali a enganar todo mundo, né? Conseguiu ali uma vitóriazinha com o Internacional no Beira-Rio, uma vitóriazinha ali contra o Fortaleza fora de casa. Aí todo mundo tratou essas vitórias como, nossa, cara, o Palmeiras ganhou do Inter no Beira-Rio, isso é jogo de G4, o Inter vai brigar pelo campeonato, esse Inter aí do Roger Machado vai brigar pelo título, ganhou do Fortaleza, porque o Fortaleza não perdia não sei quanto tempo lá jogando em casa. Até eu, idiota aqui, caí nessa narrativa. Eu caí porque eu fiz vídeo aqui no canal sobre esses jogos, até eu caí nessa narrativa. De acreditar que aquilo ali foi uma puta vitória. Aí eu falo pra vocês, olha onde tá o Inter. O Inter vai ser rebaixado, gente. O Inter tá prestes a ser rebaixado. O Inter tá nesse momento na zona de rebaixamento. Vai ficar ele, Santos ali
e Vitória brigando para não cair. Olha onde está o Inter. O Inter está a 2 rodadas do final do campeonato na zona de rebaixamento. Ele é o 17º ali, se eu não me engano. Olha onde está o Inter. Olha onde está o Fortaleza, que todo mundo, nossa, ganhou do Fortaleza, mas esse time do Palmeiras é maravilhoso, esse time é incrível, esse time do Palmeiras, não sei o quê, um time resiliente, ganhou do Fortaleza. Olha onde está o Fortaleza é o 18º, se eu não me engano. Fortaleza também está ali agonizando, lutando contra o rebaixamento. Fortaleza está prestes a cair para a Série B. Ou seja, o Palmeiras apenas ganhou de 2 times que estão para cair no Campeonato Brasileiro. E a gente tratou como, nossa, como se tivesse ganhado do Real Madrid. Ganhou do Manchester City. Ganhou do Real Madrid no Bernabéu, né? Nossa senhora, ganhou do Manchester City no Etihad Stadium. Então, assim, Palmeiras começou a enganar a gente, né? Começou a enganar, aí chegou lá, o que aconteceu? Quando foi lá pegar os jogos duros, tomou paulada. Quando pegou o Cruzeiro, tomou um pau do Cruzeiro no Mineirão, tomou 2 gols ali, relâmpago. O Palmeiras nem conseguiu fazer nada contra o Cruzeiro e perdeu do Flamengo dentro do Allianz Parque. Ou seja, quando chegaram os jogos dos times bons mesmo, que são os times do G4, perdeu. Perdeu. Essa é a realidade. Chegou na Copa do Mundo de Clubes, o que o Palmeiras fez na Copa do Mundo de Clubes? O Palmeiras não fez nada de bom, nada. Nada. Fala um jogo bom do Palmeiras. Fez um jogo ali razoável contra o Porto. Ou seja, o Palmeiras, ele enfrentou o pior europeu da competição, que foi o Porto, tá? O pior europeu disparado da competição foi o Porto. E o Palmeiras não venceu o Porto, tá? O Al-Ahly, o time do Egito, ele meteu 4 gols no Porto. E o Palmeiras não fez um gol no Porto. O pior europeu da competição. O Porto, quando eles voltaram para Portugal, quando o time voltou para Portugal, a torcida estava protestando ali. A torcida estava querendo matar os caras lá. Estava querendo bater nos caras lá. Quando eles voltaram para Portugal. O Palmeiras não fez um gol nesse fraquíssimo time do Porto. Que o Al-Ahly meteu 4. E o Inter Miami, se eu não me engano, ganhou do Porto. Um time da MLS, dos Estados Unidos, ganhou do Porto. E o Palmeiras não fez um gol. Vocês acham isso normal? O Palmeiras foi lá, sofreu para ganhar do Al-Ahly, tava com dificuldade para ganhar do Al-Ahly, precisou de um gol contra, de uma cagada ali para facilitar o jogo. Ali depois matou o jogo no contra-ataque, mas o Palmeiras estava sofrendo para ganhar do Al-Ahly. Contra o Inter Miami, ali foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi na vida. O Palmeiras jogando. Uma coisa realmente assustadora o primeiro tempo. O Abel acabou com o time. Ele montou um time ali vexatório. Ele montou um time ridículo no primeiro tempo. Ridículo. O Palmeiras, por pouco, não sofreu uma goleada histórica pro Inter Miami. Por pouco o Palmeiras não sofreu. Foi assim, assustador assistir aquele Inter Miami e Palmeiras. Ou seja, na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras não fez nenhum bom jogo. Nenhum bom jogo. Foram 3 jogos ruins. E um horroroso, que foi contra o Inter Miami. 2 ruins e um horroroso. E aí, quando chegou nas oitavas de final, pegou um Botafogo covarde, que o treinador lá do Botafogo montou um Botafogo covarde. O Palmeiras se beneficiou porque ele montou um Botafogo totalmente covarde. Não colocou o Botafogo para enfrentar o Palmeiras. Se o Botafogo tivesse jogado para enfrentar o Palmeiras de verdade, o Palmeiras não teria ganhado. O Palmeiras teve sorte que ele montou um Botafogo covarde, um Botafogo que ficou ali esperando o Palmeiras o jogo todo. Quando o Botafogo começou a querer jogar, na prorrogação lá, quando o Palmeiras fez 1-0, o Palmeiras quase tomou o gol. Se tivesse mais uns 10 minutos ali, o Botafogo empatava. Para vocês verem. E aí, contra o Chelsea, jogo ridículo, né? O Abel montou um time totalmente despreparado, ele não soube montar um time contra o Chelsea, ele montou um time totalmente despreparado e o Chelsea ganhou ali, em ritmo de treino. O Chelsea não teve dificuldade nenhuma para ganhar o jogo, foi ritmo de treino. Eram buracos atrás de buracos no meio campo, o Emiliano perdido naquele jogo, e aí perdeu ali foi eliminado com o frango do Everton. Olha que maravilha. O Everton ainda ali frangando, não teve reflexo para tirar a bola, com o frango do Everton. Ou seja, como que o Palmeiras saiu da Copa do Mundo de Clubes? Sem vencer nenhum europeu. Todos os outros brasileiros venceram o europeu, menos o Palmeiras. Fluminense venceu a Inter de Milão,
Flamengo venceu o Chelsea, o Flamengo caiu para um Bayern de Munique muito superior. E o Botafogo venceu o PSG, o campeão europeu. Só o Palmeiras não venceu nenhum europeu. E o Palmeiras poderia ter vencido um europeu, porque ele enfrentou o pior europeu, que era o Porto. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu enfrentando o pior europeu da competição. E aí, agora, no Campeonato Brasileiro, não venceu nenhum time do G6, né? O Palmeiras não derrotou nenhum time do G6. Não derrotou nenhum time do G6. E ainda por cima entregou o campeonato na reta final, perdeu o campeonato de uma forma patética na reta final e agora perdeu a Libertadores para o Flamengo, vai ser vice para o Flamengo nos dois campeonatos. Ou seja, isso é ou não é o ano mais vexatório da história do Palmeiras? É só vocês olharem. Ah, pera, tô me esquecendo, eliminado pro Corinthians da Copa do Brasil. 2 eliminações pro Corinthians no ano, perdeu os 2 jogos da Copa do Brasil, né? Perdeu no Allianz e perdeu em Itaquera, tomou 3 gols, não fez nenhum. Ou seja, apanhou pro Corinthians em crise 2 vezes no ano, fez uma Copa do Mundo de clubes patética, sem vencer nenhum europeu, não venceu ninguém do G6 do brasileiro, perdeu o brasileiro na reta final, perdendo pro Santos, que tá caindo, não vencendo o Vitória no Allianz Parque, ou seja, ele não teve capacidade de derrotar os times da zona de rebaixamento e agora fez a pior final da história da Libertadores contra o Flamengo, sem chutar uma bola no gol, sem uma sequer finalização no gol. Isso é ou não é o ano mais vexatório da história do Palmeiras? Aí eu pergunto pra vocês o que você acha. É um final de ano melancólico de um time que gastou 700 milhões em contratação para fazer uma temporada como essa, que eu fiz a retrospectiva aqui pra você. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa retrospectiva de 2005 que eu fiz pra vocês, 2025 que eu fiz pra vocês. Se não é um ano melancólico, vexatório. Aí vocês me falam aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Obrigado pela sua audiência, você que assistiu até aqui. E é isso, gente. Nosso final de ano é melancólico. Avante palestra.